Fala pessoal, beleza? Fazer um videozinho aqui de revisão sobre relevo e geologia, tá? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os agentes de formação do relevo, ou seja, as forças naturais que contribuem com a formação e com a transformação do relevo. Esses agentes podem ser internos ou externos. Os internos são aqueles que vêm do movimento das placas tectônicas, quer dizer, de dentro do planeta, né? E eles são chamados também de agentes estruturantes, porque eles criam as estruturas de relevo, criam aquilo que está por baixo do relevo. Já os agentes externos, eles vêm da atmosfera terrestre, a partir de fenômenos atmosféricos, como a chuva, o vento, as mudanças de temperatura. E como eles modelam a superfície terrestre, como eles esculpem a superfície terrestre, eles também são chamados de agentes modeladores, certo? Bom, os agentes estruturantes, eles promovem pelo menos 5 consequências no relevo terrestre, tá? A primeira delas são os terremotos, que, como vocês sabem, né, são as vibrações liberadas devido à trinca das rochas dentro das placas tectônicas, que, por sua vez, essas tensões ocorrem exatamente por causa do movimento das placas, né? Os terremotos, eles sempre vão acontecer em áreas de encontro de placas. Aliás, desculpa, sempre não, mas eles predominantemente vão acontecer em áreas de encontro de placas. E os grandes terremotos, com certeza, só ocorrem em áreas de encontros de placas, tá? Eu coloquei aqui um detalhezinho que é a dupla hipocentro-epicentro, para lembrar que o terremoto ele é formado numa região abaixo da crosta, né? Ele é formado, ele é, digamos assim, ele é originado, né, no ponto onde trinca a rocha, né, e começa a haver a expansão, né, da vibração, né, que atinge a superfície terrestre. Então, nesse ponto aqui, a gente tem o hipocentro, quer dizer, o lugar onde começa o terremoto. E exatamente em cima do hipocentro, mas na superfície terrestre ou na superfície do oceano, a gente vai ter o epicentro, né, é o ponto mais próximo do terremoto na superfície. Bom, outra consequência dos agentes internos é a orogênese, que também é chamada de dobramento. Ela sempre vai acontecer nas bordas das placas tectônicas que estão se encontrando uma com a outra. Na verdade, que estão indo uma de encontro à outra, onde a gente chama o limite que a gente chama de limite convergente entre as placas, tá? Esse processo de orogênese também é chamado de dobramento. Por quê? Porque essa pressão de uma placa na outra faz com que a borda da placa dobre, formando um relevo bastante acidentado e bastante elevado também. E lembrando que a estrutura vai ficar dobrada, como a gente vai relembrar ali daqui a pouco mais. A epirogênese é um levantamento, um soerguimento de uma parte da placa tectônica. Esse processo é causado por causa da entrada de uma placa tectônica embaixo da outra, como a gente tem o caso da placa da placa de Nazca, que entra embaixo da placa sul-americana devido à separação entre a placa sul-americana e a placa da África, tá? Bom, o soerguimento, um detalhe importante para diferenciar, né, da orogênese ou do dobramento, é que no soerguimento a estrutura não é dobrada, né? A estrutura continua como ela estava, né? Às vezes tem umas trincas e tal, mas ela não é dobrada. Esse levantamento, essa elevação de altitude é muito menor do que no caso do dobramento, né? Então o relevo se eleva muito menos do que no caso do dobramento, certo? Outro processo é o chamado falhamento, que é exatamente quando acontecem falhas, quando acontecem trincas na placa tectônica e trechos da placa descem e outros trechos da placa sobem. Os trechos que descem são chamados também de horsts,
e os trechos que sobem, os pedaços que descem, desculpa, são chamados de graben. Então a gente tem o graben, aquela parte que desceu, e os horsts, as partes que subiram. O Vale do Paraíba, por exemplo, aqui onde a gente está, é exatamente um caso de graben, né? Porque enquanto isso, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar são casos de horsts. Bem, vulcanismo. O vulcanismo, né, você deve imaginar que é exatamente o efeito dos vulcões, né? A atividade vulcânica que expele o magma de dentro da crosta para fora da crosta terrestre. O vulcanismo acontece muito em áreas de encontros de placas, tanto nas áreas dos limites convergentes, como também nas áreas dos limites divergentes. Sempre que há a possibilidade do magma penetrar na crosta para vazar por ela, vai ocorrer um vulcanismo. Tá? E agora, em relação aos agentes externos. Tá? Então, como eu falei, eles são originados de fenômenos atmosféricos. E esses fenômenos atmosféricos, eles provocam primeiramente o que a gente chama de intemperismo. Intemperismo, que é o processo de alteração da rocha, também chamado de meteorização da rocha. Quando a rocha começa a soltar pedaços exatamente devido à ação da atmosfera. Esse intemperismo pode ser físico, que é apenas a quebra da rocha, ou pode ser químico, quando ele envolve a decomposição da rocha, quando ele envolve reações químicas. Tá? O intemperismo físico ele se dá geralmente por pressão, por choque, né? Como é o caso de uma geleira derretendo e caminhando, horrível, né? Caminhando não, mas uma geleira se deslocando, né? Sobre o relevo, né? Ou então ele se dá também devido às diferenças de temperatura, o aumento da temperatura que faz dilatar a rocha e a diminuição da temperatura que faz contrair a rocha. Então, nesse movimento de dilatação e contração, a rocha vai quebrando e vai se intemperizando. E o intemperismo químico, por sua vez, como ele envolve reações químicas, ele sempre vai acontecer em áreas mais úmidas e de preferência mais quentes também, porque daí o processo de reação da água com os elementos da rocha vai ser acelerado devido ao calor, né? E ele vai ocorrer graças à presença de umidade. Depois de realizado o intemperismo, tá, acontece o transporte, que é exatamente o deslocamento dos sedimentos que são produzidos pelo intemperismo. Então, os sedimentos são deslocados pela chuva, pelo vento e tal, para áreas mais baixas, das áreas mais altas, onde eles estavam, para áreas mais baixas. E isso exatamente é o transporte. E, finalmente, quando os sedimentos chegam nas áreas mais baixas, eles sofrem sedimentação, que é exatamente o processo de acúmulo de sedimentos nas áreas mais baixas, certo? Bem, esses agentes de formação internos e externos, uma das consequências deles é a formação das rochas, né? Que podem ser divididas em 3 tipos de acordo com o processo de formação. As rochas ígneas ou magmáticas, que podem ser intrusivas ou extrusivas. Que tipo de rocha é essa? São as rochas formadas diretamente pela solidificação do magma. Então o magma ele penetra na crosta ou ele vaza para a superfície e aí ele se resfria, se solidifica, dando origem a uma rocha. Quando o magma apenas penetra na crosta, mas não vaza para a superfície e ele solidifica dentro da crosta, a gente diz que é uma rocha intrusiva, se solidificou dentro da crosta. Quando ele vaza e se solidifica na superfície, a gente diz que é uma rocha extrusiva, tá? A rocha intrusiva também pode ser chamada de plutônica e a rocha extrusiva de rocha vulcânica. Um exemplo de rocha plutônica é o granito e um exemplo de rocha plutônica
é o basalto, tá? Bem, além disso temos as rochas metamórficas, que são transformadas pelo processo de exposição de rochas ígneas ou de rochas sedimentares a grandes temperaturas e grandes pressões. Aí essa rocha é transformada. O granito, por exemplo, quando é exposto a temperatura e pressão, ele se transforma no gneiss, que seria a rocha metamórfica formada a partir do granito. Bom, rochas ígneas, magmáticas e rochas metamórficas são chamadas também de rochas cristalinas e elas são mais duras, ok? Além disso, a gente tem as rochas sedimentares, que são formadas exatamente pelo processo de sedimentação que a gente acabou de falar aqui, tá? Os sedimentos vão se acumulando camada sobre camada, camada sobre camada, a água é expulsa no meio desses sedimentos aqui, né? Aí você pode perguntar, mas por que tinha água aqui? É porque normalmente a sedimentação acontece no fundo de um lago, no fundo do mar, ou no fundo de um rio, ou na beira de um rio, quer dizer, uma área na qual tem água, né? Geralmente é a água que leva os sedimentos para as áreas mais baixas. E a água é expulsa, e depois que a água é expulsa, os sedimentos grudam uns nos outros através do processo de cimentação, tá? Que faz que um sedimento, um grãozinho, grude no outro. Quando se forma uma rocha sedimentar, a gente pode ter, por exemplo, um arenito. E o arenito metamorfoseado vai virar, por exemplo, um quartzito. Tá? Bem, esses agentes de formação também dão origem às estruturas rochosas. Estruturas que são grandes conjuntos de rochas que formam as estruturas do relevo. A gente pode dividir essas estruturas em 3 tipos. Os maciços antigos, também chamados de escudos cristalinos, que são formados pela solidificação do magma há muito tempo, tá? No período pré-cambriano, e que não tem uma estrutura dobrada. Tá? Os maciços antigos, como o nome diz, também são maciços, quer dizer, eles são muito duros, né? E exatamente por não terem sofrido dobramentos, eles ficam mais duros, porque eles ficam mais compactos, digamos assim. Tá? Outro tipo são os dobramentos, também chamados de cinturões orogênicos, que daí sim tem uma estrutura dobrada. Né? Exatamente, são chamados de dobramentos porque eles têm uma estrutura rochosa dobrada, o que faz com que eles sejam mais frágeis do que os maciços antigos, por exemplo. Eles são mais desgastados. E lembrando também que os dobramentos podem ser modernos, que são aqueles formados mais recentemente, aí nos últimos 100, 150 milhões de anos, ou podem ser antigos, formados aí há 1 bilhão de anos, como alguns casos que a gente tem aqui no Brasil. Outro tipo de estrutura são as bacias sedimentares, que são um conjunto entre um embasamento cristalino, essas corizinhas aqui estão representando o relevo cristalino, tá? Com uma cobertura sedimentar em cima. Né? A bacia sedimentar ela se forma embaixo d'água e depois ela é soerguida pela ação dos agentes internos formadores do relevo. Tá? Então aqui é exatamente o momento que a gente aplica o conceito de soerguimento, certo? Bem, para finalizar, a gente tem as formas de relevo, que podem ser divididas em 3 tipos. Os planaltos, no caso aqui a palavra planalto está toda borrada, porque minha gata derrubou água nela, mas tudo bem, dá para entender, né? Planaltos, planícies e depressões. A diferença entre esses 3 tipos de formas de relevo é o processo de formação no qual essas formas estão envolvidas. Os planaltos são áreas que estão em processo de desgaste, né? Estão sendo desgastadas nesse momento. As planícies, pelo contrário, são as áreas que estão sendo sedimentadas. Então, normalmente o planalto ele vai liberar sedimentos que vão ser levados para a planície. E as depressões, por sua vez, são áreas que pertenciam a planaltos, são antigos planaltos que sofreram longos processos de desgaste
e por isso se transformaram em áreas mais baixas do que o seu entorno, né? Tanto os planaltos como as depressões podem estar sobre maciços antigos, ou sobre dobramentos modernos, ou cinturões orogênicos, ou sobre bacias sedimentares. Ok? Bom, pessoal, é isso. É uma revisão curta, né? São conceitos básicos aí do assunto relevo e geologia. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo.